A gente, eu adoro receber visita, ainda mais visita de quem é bonita, inteligente, faz de tudo, viaja o Brasil e o mundo, sabe tudo. E é claro, né, ajuda a gente a aprender, né, gente, as coisas, porque não é fácil a gente saber de tanta coisa tão bem como você. Parabéns. Seja bem-vindo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, querido Bom padre. dia, Tudo Camila, bem? bem-vinda. Vem iluminar a nossa manhã. Isso. É bom aqui, sempre bom vir aqui no Benção da Manhã, todo mundo pra cima, começa o dia bem, né? Menina, aqui o sol brota inevitavelmente. A energia da Dani. Gostei. Aqui o sol brilha inevitavelmente. É assim, né? Então, estamos aqui. Aí, conta as novidades pra gente. Eu sei que você tem novidades, coisas boas, desafios da igreja, gente. Mártires da caminhada. Olha só, quinta-feira agora a gente tem um encontro de verdade. Se você não conhece, anota aí, coloca despertador para você lembrar. Quinta-feira, dia 20 agora, às 10 da noite, a TV Aparecida vai exibir mais um episódio da série especial Desafios da Igreja. O tema vai ser Mártires da Caminhada, gente. E é claro, a Camila vai contar um pouquinho para nós. Como foi isso? Que tema maravilhoso, Camila. Exatamente, Dani, Padre Ulisses. A gente sabe que ao longo da história da igreja, a gente sempre teve pessoas que foram até o fim na luta pelos mais pobres, mais vulneráveis. E a gente optou dessa vez por falar sobre esses mártires, essas pessoas que se doaram na defesa dos mais pobres, dos vulneráveis e na defesa da Amazônia. E aí nós escolhemos, então, mártires da caminhada. Atuais. Exatamente, pessoas contemporâneas. E aí nós escolhemos Irmã Dorothy Stang, que morreu em 2005, e ela que foi um marco na defesa da reforma agrária, na defesa da terra, do reflorestamento da Amazônia, no combate da extração de madeira ilegal. Então nós fomos até a região de Anapu, no Pará, e lá nós conversamos com inúmeras pessoas que vivenciaram essa trajetória das irmãs de Notre Dame de Namur, lá. E até hoje as irmãs estão presentes lá nessa luta, continuam até hoje nessa busca pela reforma agrária, na luta pelos direitos, porque a maior parte do território do estado do Pará é da União. Então existe muita grilagem de terra e as irmãs, então, elas junto com o povo estão nesse combate à grilagem para que a reforma agrária seja... O que é grilagem de terra? Grilagem é quando você delimita um pedaço de terra, falsifica os documentos e coloca como se aquele pedaço de terra fosse seu. É claro que é um processo longo, né, Padre Ulisses, de grilagem de terra por muitos anos, mas basicamente é isso, é você ter o título daquela terra de uma forma ilegal. E não é um pedacinho, né, de terra para poder fazer uma casinha. Não um terreninho 10 por 30, não, né? Não é meio lote, hectares. não. E junto com a grilagem vem o desmatamento, porque aí quem normalmente faz essa prática tem por objetivo a agropecuária ou a plantação de lavouras, né, de grandes extensões de lavouras. Então a gente mostrou a caminhada da Irmã Dorothy, que foi assassinada enquanto ela estava voltando, né, de uma reunião e ela é um marco na defesa daquelas pessoas que buscam a terra para a forma sustentável. Então, elas querem uma pequena parte para viver daquilo, é a agroecologia, a agricultura familiar. Então, nós fomos lá nesses assentamentos, no projeto de desenvolvimento sustentável, que são os PDS, que a Irmã Dorothy tanto lutou. Nessa quinta vai ser exibido só da Irmã Dorothy? Não. A gente também vai falar sobre Padre Ezequiel Ramin. Ah, sim, é verdade. Um missionário comboniano. Ele, um padre italiano, morreu aos 33 anos de idade na cidade de Cacoal, em Rondônia, pelo mesmo motivo da Irmã Dorothy, pela questão de terra. Ele estava na defesa das pessoas mais pobres e vulneráveis e que nessa defesa ele foi assassinado brutalmente também, 75 tiros. Nossa. E ele morreu na Amazônia também nessa defesa pelos mais pobres. Foi em 88. E o outro que nós vamos falar, ele não morreu como mártir, né? A gente fala que o mártir normalmente é aquela pessoa que morre assassinada, enfim. Mas tem pessoas que têm uma caminhada de mártir e nós vamos falar de Dom Pedro Casaldáliga. Ah, certamente. Que teve uma caminhada, né, Padre Ulisses, como mártir. Ele foi sendo martirizado aos poucos, em suaves prestações. E ele foi um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra. Pedro Casaldáliga, ele era missionário claretiano, veio ainda padre para o Brasil da Espanha, ele era espanhol, e foi para a região de São Félix do Araguaia. E lá na região do Araguaia, então, ele estabeleceu
estabeleceu toda a luta na defesa dos povos originários, na defesa dos povos tradicionais e na luta pela terra também daquelas pessoas que não tinham. A gente tem uma realidade, sobretudo na região norte do país, que na época da ditadura militar, e acredito que o padre Ulisses tem ainda mais conhecimento, né, de viver aquele contexto da época, que foi uma ocupação forçada para a Amazônia, sabe, Dani? Os militares propunham que era necessário povoar a Amazônia para que o desenvolvimento chegasse, né? Daí começou todo o projeto da Transamazônica. Isso, que devastou a Amazônia, né? Devastou, fez uma estrada que não sei como está atualmente, mas Péssima. criando povoações e fazendo grupos e grupos de pessoas assim emigrarem e começar a trabalhar ali. E um trabalho tremendo. Algumas coisas evoluíram rapidamente, né? Mas outras, o povo continuou na pobreza, né? Agora não foi dada nenhuma infraestrutura e o povo continuou sobrevivendo. E o pior de tudo é que essa abertura abriu também para aqueles tremendo gulosos, né? Aqueles ambiciosos de pegar tudo para si. E aí a gente mostrou então o trabalho dessas 3 figuras religiosas, uma irmã, um padre e um bispo, que foram até o fim na defesa dos mais pobres, na luta pela terra, para valer os direitos, né? Justiça, e a justiça. Então é isso que a gente procurou mostrar. Muito bacana. Vamos dar uma olhadinha, gente? A gente separou um trecho para você acompanhar. Vamos ver. Para mim, a irmã do Dote não morreu, né? Tá aqui. Tá viva ainda. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque quem trabalha com a floresta é ameaçado. Irmã Dorothy Steng foi um marco na luta contra um sistema que despreza os mais vulneráveis. A proposta de esperança de direito à terra cruzou com os interesses daqueles que queriam monopolizar o que é da União. Sempre ela foi vista como uma ameaça. Sempre ela estava lá com o povo organizado cobrando os direitos. Nós somos numa situação privilegiada, porque o mundo está preocupado com a Amazônia e a gente mora aqui na Amazônia. Hoje nós carregamos nas costas, com muito orgulho, o nome do nosso assentamento, como uma homenagem pelo que ela fez por muitos. Foi um período intenso de conflitos entre fazendeiros e camponeses. E foi nesse contexto que o missionário comboniano, Padre Ezequiel Ramin, foi assassinado logo depois de uma missão de paz em favor de indígenas e camponeses. Pode não ser declarado santo, mas para nós é uma força que nos movimenta para a luta. Ele já chegou incomodando. Por que ele já chegou incomodando? Porque ele tinha um perfil que as famílias das pessoas, digamos, mais empoderadas financeiramente de Cacoal, elas não aceitavam da forma que a igreja trabalhava. A gente não perdeu só um profeta. A gente perdeu um anjo na vida da gente. Dom Pedro Casaldáliga não morreu como mártir, mas fez a sua caminhada como mártir. A sua opção preferencial pelos pobres e para os mais esquecidos fez com que essas causas ganhassem ainda mais visibilidade. Pedro sempre com coragem, dizia que era com coragem e teimosia que a gente vencia, né? O amor dele era muito grande para a gente, sabe? Muito grande. Era muito a violência aqui. Tinha na região toda umas pessoas que detestavam ouvir falar de Bispo Pedro Casaldáliga. A gente gostava, tipo um paizão para nós. Era um pai de todos os indígenas que ele conheceu. Era uma pessoa de uma delicadeza, né? E de uma ternura.
grande mesmo, né? Maravilhoso, Camila. Camila, que necessário. Como que vocês chegaram? Como que você chegou? Como foi a discussão de pauta e por que esse tema? Ano passado eu tive a oportunidade de participar do Fórum Social Pan-Amazônico, a gente entrou inclusive ao vivo, lembra, lá de Belém. E a Repan tem um trabalho muito especial com os mártires da Amazônia, os mártires da caminhada. E pensando e vivenciando o que a gente viu lá no FOSPA, aí eu tive essa ideia da gente trabalhar com esses mártires. A gente fala tanto do trabalho social da igreja e a gente precisa falar daquelas pessoas que vão até o fim, até o último minuto de vida, mas não abrindo mão do que elas acreditam. Ô Camila, mas é muito sofrimento para viver, né? É um sofrimento, Dani, que o nosso povo vive. O povo vive a negligência de saneamento básico, de educação, de moradia, de terra. E se não é a igreja, em muitos lugares, o povo não tem nem esperança. Então, são esses missionários, a gente tem os missionários redentoristas presentes em tantos lugares também, né, Padre Ulisses? Verdade. E que se não são esses missionários que estão ali, junto do povo, não tem esperança. Então, os missionários são a luz da fé, a luz da esperança, a luz de Cristo, né, Padre Ulisses? E é importante que ver como esses que foram apresentados aqui, são mártires. Não mais como no tempo dos romanos, em que você tinha que adorar um falso Deus, senão era assassinado, martirizado, né? Mas hoje você pega aquilo pelo qual Jesus morreu e ressuscitou, a dignidade do ser humano, o direito que a pessoa tem de ser respeitada e de ter o mínimo para sobreviver dignamente. Então, quando você luta por esses valores, você também está lutando, martirizando, né? E quando há um mundo de lobos que não querem isso, eles querem comer todos os cordeiros, acabar com tudo, né? Então, é um martírio porque você não cede no direito à justiça, no direito à sobrevivência, no direito à pessoa não somente praticar a sua fé, mas viver com dignidade. Então, a gente tem novos mártires, né? Que estão mudando a vida pelo projeto de Jesus. Que todo mundo seja gente, seja respeitado. Amém. É o projeto de Jesus que todos tenham vida e vida em abundância, sabe, Daniel? Por isso que quando a gente colabora com a igreja, por isso que quando a gente está com a igreja, mesmo tão distante, a gente está colaborando também lá na frente, tão distante assim, né? Então repetindo, quinta-feira, às 10 horas da noite, Desafios da Igreja. A gente vai exibir essa semana, porque amanhã começa a Assembleia Geral da CNBB, então a gente quer aproveitar esse momento de unidade, de sinodalidade dos bispos aqui em Aparecida. Então, quinta-feira, 10 horas da noite, você é convidado a assistir Desafios da Igreja, Mártires da Caminhada, e a reprise será no próximo domingo, 15 para 5 da tarde. Ótimo, perfeito. Tem duas opções aí de bons horários. E aí, Dani, tem muita gente que fala assim também, Camila, eu queria saber como foram essas gravações e tal. Eu vou até falar, o pessoal às vezes pergunta muito, vai lá no meu Instagram. Eu ia dizer isso agora, você tirou do meu... Eu ia falar isso. Dá uma olhadinha no Instagram da Camila que você vai encontrar os bastidores dessas gravações, que não são fáceis não, viu, gente? A gente atola muita dificuldade. A gente dorme com o rato, mas tá tudo bem, tudo pelo Evangelho, bem crítica. Entra lá no Instagram da Camila para vocês acompanharem essa caminhada dela, né? E os bastidores das gravações que são bem interessantes para você aprender. Então, combinado, compromisso para a gente saber o que acontece no nosso Brasil e no mundo, para a gente poder viver e saber rezar também, né? Obrigada. Obrigada, minha amiga. Linda. É muito bom estar aqui. Obrigada. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe sempre. Amém. Faça viajar.